Oi, gente, começando mais um Pode Praça. Hoje nosso assunto é a globalização. Eu tô aqui com a Valen, com a Ana e com a Tayla. Tayla, explica o que é globalização. A globalização é um processo de integração social, cultural, política e econômica de diversos povos do globo. Esse desenvolvimento ele possibilitou o aumento de diversos fluxos no planeta, que se baseia no sistema capitalista de produção, né? E foi impulsionado pelas grandes navegações, a tecnologia e liberação do comércio e dos investimentos. Isso. Na área econômica, a globalização ela é muito caracterizada pela abertura dos mercados, né, que facilita a circulação de bens, de serviços, de capital e de informações entre países. Com isso, essas empresas podem vender em várias partes do mundo e ter uma grande variedade de produtos. E na área cultural da globalização, a gente é marcado pela difusão de valores, costumes, hábitos e a valorização de outras, culturas em outros lugares, e é impulsionado principalmente pela mídia e pela internet. Como a gente vê também por aí que tem diversas culturas na questão de filmes e séries, né? Como, por exemplo, a Marvel, em um dos seus filmes, como Pantera Negra, tem muito da cultura africana. Outro filme da Marvel que a gente tem é o Shang-Chi, que fala bastante sobre a cultura asiática. Também. Né? Valorizando muito. Outro exemplo disso é o Halloween, né? A famosa festa da América do Norte, que hoje é comemorada em vários locais do mundo. Isso causa uma homogeneização de diversas culturas e a valorização de diversas outras. Isso. Na área política, tem vários... Desculpa, gente, comecei com tem as internacionais, como a ONU e a OMC, que buscam promover a cooperação entre os países e solucionar os problemas globais como o meio ambiente e a pobreza. Uma das características, voltando no assunto da globalização, alguma das características que é dos principais elementos da globalização, né, é a expansão no comércio mundial, sendo a busca por vantagens competitivas que traz como consequências os fatores econômicos. Sendo um deles o aumento da concorrência entre os mercados, que eu acho que um dos exemplos bem principal disso é a Nike e a Adidas, que é um exemplo bem que a gente vê na prática, né? São bem concorrentes, exato. Também tem a grande circulação, né, no mercado financeiro. A principal circulação, claramente, é o capital. Todos os dias tem uma grande quantia de dinheiro circulando no mundo, exatamente. Tipo, na forma de bytes, por exemplo, no computador, no celular, como, por exemplo, o Pix, a transação financeira, transações de dinheiro, né? A maioria, esse dinheiro, muitas vezes, não se materializa. Ele geralmente está ali na tua conta. De Pix para Pix. Exatamente. É muito difícil hoje em dia a gente ver uma pessoa, comprando alguma coisa com dinheiro. Exatamente, ou tem cartão. Mais cartão, ou até agora a aproximação com o celular, tem com isso cartão, também. tudo. Uhum. Tem as transnacionais, né, os blocos econômicos, e eu vou citar também os mais conhecidos, que são os Mercosul, NAFTA, União Europeia e a APEC. A globalização ela não aconteceu de uma forma homogênea em todo o globo, então ela se dividiu em 3 fases. A primeira fase ela aconteceu ali na época das grandes navegações, onde circulava uma grande variedade de bens entre as principais potências da época. Esse período ele teve um grande crescimento econômico que aconteceu por causa dessa política mercantilista que eles tinham na época. Esse acúmulo de capital ele foi gerado e foi um dos grandes impulsionadores da primeira Revolução Industrial. Aí, na segunda fase, ela ocorreu ali em meados de século XVIII até a metade do século XX e foi após as guerras napoleônicas, né? Sempre travo nessa palavra. Depois disso veio a colonização da Europa, na Ásia e na África. E foi onde a gente teve o maior crescimento da industrialização e da urbanização mundial. O impacto que se tem da globalização é um mundo muito mais conectado, muito mais global, tendo um contato com pessoas de todo o mundo, de todos os locais. O próprio comércio, nível e serviço, é tudo mais integrado, sendo mais integrado. Eu só vou voltar lá nas 3 fases para falar da última.
A terceira fase foi no final do século XX, foi ali, tipo, foi caracterizado para o final da Segunda Guerra Mundial, que teve um período muito grande do desenvolvimento das altas tecnologias e teve bastante ascensão das empresas que a gente chama de transnacionais e desse meio técnico-científico. Tem a questão do Milton Santos também, né? Que a gente pode voltar nesse assunto do... Sim, Da o Milton globalização. Santos, voltando à globalização, ele foi um grande geógrafo dessa época e ele tinha 3 visões da globalização, que era a globalização como fábula, como perversidade e o mundo como ele pode ser. Na fábula, ele nos dava a ideia de que todo mundo tem acesso à comunicação e aos meios de transporte que têm um avanço muito grande hoje em dia. E na perversidade, nos mostra que não é tudo bem assim, que a gente tem uma grande desigualdade e que nem todas as pessoas têm acesso a toda essa tecnologia que ele diz. Já como o mundo pode ser visto, nos dá a ideia de diminuir essa desigualdade para que assim todo mundo tenha acesso a todo esse avanço. Voltando à terceira fase da globalização, houve a ascensão da chamada empresa transnacionais, né? O meio técnico-científico de informacional. As transnacionais são empresas que têm as matrizes em países desenvolvidos e atuam em em nações emergentes, subdesenvolvidas, que nascem com a globalização. E outros impactos da globalização é a influência cultural de países sobre os demais, como a TV, sobretudo a internet, qualquer lugar, ou tipo, em qualquer lugar do mundo, tu dá um clique e tu tá com todo mundo, tipo, tu vai mexer no celular, Pode conversar com pessoas sim, de tu outros vai mexer no lados. celular, nossa, parece que tá lá. Outra coisa, tipo, minha avó mesmo, ela era muito velhinha e, tipo, nossa, o FaceTime era a coisa melhor, assim, ela podia ver os filhos dela de longe. Então, tipo, o conhecimento também. Tipo, globalização. Ela conhecia tudo por isso, pela E internet. Essa influência, né, O clique. da globalização, ela também vai muito além do individual, né? Porque ela pode alcançar massas. Por conta da globalização, as potências mundiais, ela tem o poder de influência em grande escala, né? Acho que os Estados Unidos é um que influencia bastante toda essa área, inclusive na alimentação, porque se a gente for parar para pensar, a gente tem as redes de fast food, que são hábitos alimentares dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não tem um hábito alimentar tão bom. Não. E se a gente for parar para pensar, a maioria dos fast foods são dos Estados Unidos. E esse é um grande exemplo de como um país influencia muito no mundo inteiro. Por exemplo, tu disse ali dos hábitos alimentares. Nos Estados Unidos, todas as redes fast food geralmente vêm pra cá, né? Porque é muito comum ser internacional. Por exemplo, o McDonald's é muito consumido aqui. Só que nos Estados Unidos, por exemplo, eles comem como almoço. A gente pode comer como janta, um lanche, assim, no final de semana. Mas pra eles é muito comum. Então, tipo, eles realmente usam muito essas redes e é muito comum pra eles. Aqui a gente tem, por exemplo, nacionais, como girafas e tudo mais, só que não é tão consumido como as internacionais, como o McDonald's. E os fast Burger foods, King. eles vão para os outros países e eles se adaptam à cultura daquele país. Porque se a gente for ver, acho que tem algum país que vende Mac de Camarão, camarão, no peixe, Japão. essas coisas, que a gente acha muito estranho, porque a gente não tem aqui. Sim. Só que eles se adaptam pro hábito alimentar daquele país. Que já é mais um exemplo de globalização. Além de já ter um McDonald's lá, já é mais um exemplo de globalização, de ter se espalhado dessa forma, se adaptando de lugar para lugar. Por exemplo, em São Paulo deve ter 500. No caso, 500 é um número, né, exagerado, mas deve ter muitas McDonald's por lá, porque é uma cidade grande. Aqui, por exemplo, em Pelotas, a gente tem só um McDonald's. 2? Não, tem no shopping também, né? 2? 2. No É, shopping, 2. né? Mas, tipo, por exemplo, 2 em uma cidade que não é tão grande assim. Mas imagina em São Paulo, deve ter milhares. Sim. Então é um exemplo, E, tipo assim. tipo, em Canguçu Não não fala. tem população pra ter Mac. Exatamente, Mas dentro dessa globalização a gente também tem vários impactos, né? Sim, falando de impacto, eu ia falar o quanto, tipo, de lixo que a gente tem com isso. Até, tipo, no... Como é que é? Fast fashion, que vocês vão falar mais pra frente. Muito, muito lixo. É, tipo, vem no impacto. Muito lixo com isso.
dentro desses impactos, a gente não precisa dizer que são coisas ruins, tem coisas ruins e boas. E dentro deles, a Valen ia citar alguns. Sim, eu vou falar aqui agora. É muita coisa, então vou ter que ler. Entre os impactos da globalização estão maior produção e consumo de bens e serviço, aumento de concorrência e competição econômica, diminuição das barreiras comerciais, melhor relação internacionais, criação de blocos econômicos, calma aí que entrou um negócio aqui, intenção em unir os países membros, avanço, comunicação dos maiores meios de transportes, informações instantâneas por meios de internet, surgimento das multinacionais, privatização de empresas estatais. Que é o Conhecido como neoliberalismo. Tá, e com tudo isso da globalização que a gente tem, uma das análises que a gente faz é que, tipo, imagina um mundo que não é globalizado. Um produto que é produzido por um país, tipo, por exemplo, esse Chromebook aqui, imagina que ele é produzido aqui no Brasil. Então, tipo, o design, a matéria-prima, tudo é produzido aqui no Brasil. Porém, com a globalização, e é comprado só aqui, né, também é visto só aqui. E com a globalização a gente pode ter que cada parte dessa montagem de cada produto pode ser feito em outro país. Tipo, a matéria-prima pode pegar um país que tem abundância de matéria-prima. A tecnologia pode pegar, por exemplo, o Japão, que tem especialidade nessa tecnologia mais avançada. A montagem desse produto pode pegar algum país que tem mão de obra barata. Várias marcas levaram para a China a montagem. Como o iPhone. O iPhone. Que tem a mão de obra mais barata para poder produzir. Nesse exemplo da globalização, a gente tem o que a Valen tinha citado antes, que é o fast fashion, que é basicamente uma moda rápida. Então, é um produto que é lançado, consumido e descartado com muita rapidez e muita facilidade, o que gera pra gente também muitos riscos pro meio ambiente, porque gera lixos e malefícios, lixos. Né? Assim que a gente tem benefícios que, por mais que tipo, cause esses malefícios, traz muito emprego, gera muito emprego para muita gente, só que tem esse malefício de gerar muita poluição, de muito lixo. Tem lixões de roupa, eles levam essas roupas para a África também, né, para poder dar alguma utilização, porque vai tudo pro lixo. E acho que, tipo, desse exemplo que a gente pode citar são as roupas tie-dye, que foram uma febre na pandemia. E hoje em dia, tu não vê mais as pessoas saindo com esse tipo de coisa na rua. Sim, tinham lojas no Instagram vendendo e só disso. Fazer. Exatamente. E mas as bolsas também de cowboy fazia em também, casa, né? Teve a moda na pandemia de fazer em casa. As bolsas de cowboy foram uma febre alguns meses atrás. E tu não vê as pessoas saindo com esse tipo de coisa na rua. Quem sabe um festival ou algo assim. Mas não é algo mais comum hoje. E durou muito pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Sim, um mês durou Além essa de febre. ser algo muito exatamente. caro, né? É, exatamente. Até hoje, a gente passa ali no centro, tem loja vendendo bota, mas tipo, uma coisa que ninguém compra, assim. Sem citar nomes, por favor. Sem citar nomes, exato. Tá, essa questão, essa dinâmica, ela acontece a mesma coisa com os iPhones. Por exemplo, todo ano a gente tem lançamento de iPhones novos, né? Ou 1 ou 2 modelos novos, atualização também. A gente estava falando sobre isso na aula, né? Vocês deram um exemplo do iPhone, que é a questão que eles lançam todo ano, 1 ou 2. E muita gente tem essa necessidade de... Eu preciso ter esse novo lançamento. Por exemplo, eu tenho um iPhone 12 e lançou o iPhone 13. Eu quero o iPhone 13, mesmo o meu iPhone 12. Que a gente comentou que não é nem pela qualidade, tipo, porque o iPhone 13 é muito melhor. Não tem uma diferença tão grande do 12 pro 13. Sim. Mas a pessoa quer ter aquilo porque é novo e é novidade, então ela precisa daquilo. Atual. É o mais O atual. famoso Maria vai exatamente. com as outras. Exatamente. Também tem a questão que a gente estava conversando sobre a NBA, né, Porque a NBA é uma liga de basquete que era originalmente só dos Estados Unidos e hoje em dia, por ter circulado em tantas TVs e em tantos lugares do mundo, eles têm uma legião de fãs de todos os lugares do mundo e traz isso também pro time, que as pessoas de outros lugares do mundo, ou até de outros lugares dos Estados Unidos mesmo, acabam indo pro time, gerando até, como é que a gente pode dizer, tipo, melhora nessa seleção. Diversifica o time e nisso aí a gente tem muito mais qualidade, né, nos jogos e tudo.
Tem o exemplo do Super Bowl, né? Do futebol, que também, por exemplo, a cada intervalo do Super Bowl tem um show, né? Ou um artista. E aí acontece que isso chama muito mais atenção pro espetáculo, né? Que se forma ali. E essa expansão a nível mundial traz muitas marcas quererem fazer uma parceria, tipo a NBA. Tem Como a NBA, que tem Com a Nike, eu acho, né? Tem o Nike, Jordan. tem- elas têm parceria. Exato. Eles têm parceria com muitas marcas hoje em dia. Então, Exatamente. E Além de trazendo visibilidade, aqui para Pelotas também a globalização, tem muitas lojas, tipo, mais em adolescentes, né? Adultos, por exemplo, acho que não conhecem mesmo. Agora, parando para pensar, mercado de skate shop, goma. Tipo, o mercado de skate shop já faz um tempo que existe, mas parando para pensar também, eu não conhecia quando era criança, virando adolescente a gente conhece, vai conhecendo, vai vindo a mas acho globalização que na hoje em adolescência. dia circula em muito. Pois é. E aí a goma, Sim. que surgiu assim ano passado, eu acho, retrasado. Surgiu meio que do nada. E aí, Do tipo, todo nada. mundo Era até começou a usar. pequenininho. Agora Eu acho que ficou era uma loja que maior. já existia e pelas pessoas circularem Sim. muito lá, tipo, bombou. Foi pra uma loja maior. E aí agora, em tudo que é lugar tu vai, todo mundo com camiseta igual. Tipo, preto e branca, só muda as cores. As cores da letra. Assim, tudo igual. E estourou. É isso. Vocês escutam música? Sim. É demais. A gente iria comentar agora sobre a Taylor Swift, inclusive, que vai fazer o show agora no Brasil, né? E tem a questão do TikTok, que difundiu muito isso. E as pessoas estão malucas querendo comprar o ingresso pro show da Taylor Swift. O que a gente até tinha comentado. Eu passei isso em casa. Sim. Acordar cedo pra tentar comprar. Por isso que eu te digo, tem pessoas que nem são tão fãs, mas estão participando mais do que as pessoas que realmente são Essa é a fãs. raiva que eu Todo tenho lá em mundo quer casa, comprar. Que é uma fã de carteirinha antiga. E não é algo barato, né, gente? É Não, tipo, é algo que, tipo, realmente, algumas pessoas realmente compram por moda. Só que, claro, realmente, a música dela é muito boa. Só que tem muita gente que não escuta, não é fã de verdade. E tem gente que paga muito caro por isso. Tem noção que na pré-venda esgotou em meia hora? Sim. Sim. Pré-venda. E teve duas pré-vendas, né? A primeira foi a do C6, e aí agora, na segunda-feira, teve outra Não, que a esgotou venda bem geral. rápido também. Foi É, a venda não, geral. é, E geral. antes Foi a venda teve geral. as pessoas que tinham comprado pra última tour que teve, que não aconteceu por causa da pandemia. E eu vi que vai Mas- ter mais show. Eu vi hoje, Vai, eu vi numa notícia que vai ter mais BTS. show. Eles abriram mais shows, agenda de show. E isso da globalização, a gente pega que muitos ingressos foram comprados, sei lá, teve algum bug, alguma coisa que os cambistas compraram muito ingressos Sim. e está sendo vendido em outros sites que não são os oficiais, Por 3 vezes mais. muito mais caro. Por causa que as pessoas são desesperadas para comprar. E vai ter gente que vai comprar. Sim. Óbvio que vai ter gente que vai comprar. Tem gente, pessoas que eu conheço se lançando nesse preço. Sim, exato. Eu tenho um amigo que tá vendendo até, eu acho, um ingresso. Sem nome, sem nome. Sem nome, claro, mas tem gente que tá vendendo. Ó, vai te chover de comentário querendo comprar. Hein? É. Mas e para além da Taylor Swift? A Taylor Swift é um exemplo legal. Tá aí, essa semana, essa loucura que foi esse negócio da compra de ingresso. Por exemplo, vocês nunca escutaram K-pop? Eu não A gosto, gente mas não, sei que então. muita gente gosta. Nunca escutaram? Nunca Estão me escutei. enganando. Eu já nunca escutei, mas tipo, era mesmo. aquela Escutar coisa meio tipo, que por influência dos outros, assim, Exato. justamente por É, Eu tipo, já a escutei pessoa tá assim do por meu lado outras escutando. pessoas botarem, mas eu nunca fui lá e pesquisei. eu já K-pop. fui pra pesquisar e ver, tipo, não curti muito, não é muito o meu estilo musical. Mas eu Mas, sei tipo, que é. realmente, eles são bons, eles têm o... Vocês já pesquisaram sobre a cultura do K-pop, como que ela surgiu, como que ela foi difundida? Não. Fala aí pra gente. Tema de casa. Tema de casa. Pesquisa. Sobre Vale a pena. sobre Tem tudo a ver a... com essa questão da globalização. E é interessante perceber como que a Coreia desenvolveu essa lógica, essa cultura aí. É legal. Mesmo os aspectos aqui, tem aspectos interessantes pro lado positivo, mas também tem aspectos negativos de toda essa cultura. Prós e contras, sempre, né? Sim. Acho que era isso, né? Bom, eu acho que era isso, assim, o geral sobre a globalização que a gente tinha pra falar. E, bom, até o próximo podcast. E tchau. Tchau.